Tenham todos um bom dia. Realmente é um privilégio e uma bênção poder saudar a vocês que estão por aqui. E também a saludar a los que vienen de outros países. Saudar também os que vêm de outros países. Años que não los veíamos. Já faz anos que não nos víamos. Desde quando? 98. Desde 98. Depois de 2002. Depois de 2002. 2002 já depois. Depois de 2002. Uma foto, ¿verdad? Com ela. Tinha uma foto, não é certo, com ela? Que você tinha ela em seus ombros. Que idade ela tinha ali? 7 meses. 7 meses. Eu me lembro desse dia. Ficávamos na casa deles quando íamos viajar. Estávamos por Valparaíso e ficávamos lá. E agora estão aqui em pé, firmes. E se preparando para o glorioso evento da transformação. Temos saído nesta corrida para chegar. A pessoa sai em uma corrida para chegar, não para ficar no meio do caminho, pela metade. E com lutas ou cojo, ou como seja. Com lutas, mancos, como seja, mas chegar. E nesse tempo final, Deus havia tenido para essa última carreira. Deus deixou para esse último trecho os melhores. Porque não vai deixar para o final alguém que seja lento, vamos dizer, os da primeira era. Tinha que pôr os da primeira era aí e os da segunda era aí, e cada um em sua posição. Porque cada um ia correr nessa corrida, nesse trecho que lhe correspondia. Eram pessoas que já vinham com esse equipamento por dentro para correr esse trecho. Se corresse outro trecho, com certeza não ia funcionar. Ou seja, que assim são nas corridas, e assim é no programa divino. Igualmente, os mensageiros, um mensageiro não podia ministrar em outro tempo, não ia funcionar. O que Noé trouxe não ia funcionar no que Moisés trouxe. E assim por diante. O que o reverendo William Branham trouxe, vocês vejam que nessa etapa, onde Deus estava precursando a sua vinda, aí tem um trecho que aparentemente fica como em branco, vamos dizer assim, como em branco. Você pode ver que aí não está corrido. A sétima era tem um espaço aí em branco e depois a pedra angular. Aí vocês já podem ver uma separação. Aí mesmo no desenho, vocês já podem ver uma separação no próprio desenho. Aí tem um espaço onde está precursando aí depois de 63. Vamos colocar uma data aí. E aí está precursando a vinda do Senhor. E tem um espaço aí como uma brecha. E é onde também está esse tempo. Também é onde está esse tempo que aparece esse anjo, que é o Espírito Santo. Que é o Espírito Santo. Em esse tempo aí de precursão. Aí nesse tempo de precursão, como foi lá no tempo de João, estava também o arcanjo Gabriel. O arcanjo Gabriel estava ali também, o arcanjo Gabriel falando a Maria. E depois vejam como também aparece em cena um nascimento. Mas vocês vejam como Deus, neste tempo final, aquilo que foi mostrado naquele tempo, talvez um tempo curto. Porque 6 meses já estava embarazada Elizabeth.
porque com 6 meses Elizabeth já estava grávida e em seguida o anjo aparece a Maria. Ela concebe 9 meses depois. 9 meses depois, ou seja, que João era 6 meses maior. Mas tudo em um período de tempo curto. Mas depois abre um tempo de uns 29 anos, onde em seguida começa a semana número 70. Primeiro, sempre está tempo. Ou seja, que Deus vem na frente, vem primeiro, sempre Ele está a tempo. E tudo isso representa um tempo aqui, no qual o precursor veio, e aparece esse ángel, e esse anjo aparece ali naquela constelação, que era o anjo diferente dos demais, mas ao mesmo tempo na terra está este arcanjo, e tinha que estar no tempo correspondente quando o irmão Branham foi levantado também. Tudo isso tinha que ser assim, porque ele estava nesse lugar. Porque nessa data ele estava aí nesse lugar. Agora veja que, assim como ele esteve olhando a visão da capa e mostrando tudo a ele, o anjo estava com o irmão Branham. Mas tinha alguém ministrando ali. Ou seja que estava ali os elementos. Ou seja, que ali estavam os elementos que estavam na nuvem. Não se havia manifestado todavía em 63. Em 63, ainda não tinha se manifestado esse anjo. Como Deus mostra Mas vejam, como Deus mostra, vamos dizer, em um só pacote, Ele mostra essa manifestação e potencialmente se fala dessa manifestação desse anjo, vejam, desde Paulo ou desde os apóstolos. Deus vem trabalhando em Espírito Santo no meio da sua igreja, em cada era e em cada mensageiro. E chega a essa etapa, a essa parte, que esse anjo tem que se encarnar para cumprir a obra do sétimo selo. E o que é o sétimo selo? Sua vinda. E o que é a vinda para a igreja? Pois a vinda do Senhor. E o que é para o povo hebreu? Pois os ministérios de Moisés e Elias, a sétima trombeta. Ou seja, que quando a gente vê tudo isso aí e diz, olha, mas é como que tudo aparentemente é um pouco aqui, um pouco ali. Mas veja, Deus resolveu o do Monte da Transfiguração. Ele ficou só. Viram Moisés, viram Elias, viram Jesus glorificado. Uau, e começaram a fazer uma tenda por aqui, outra tenda por ali, outra por lá. Vamos fazer isso e aquilo, e isso vai ser interessante. Uns poucos com a lei, outros poucos. Mas aí vejam como Deus. Pedro teve uma repreensão aí, porque ele mandou ele calar e ele estava ainda falando. Nem sequer ele disse, olha, com licença, eu vou falar algo agora, espera um momentinho. Não, ele ainda estava falando. E ele disse, esse é meu filho amado, a ele ouvi. Ou seja, que o que Pedro estava dizendo não era o que os demais tinham que escutar. Ficou só. Jesus ficou só ali. E assim é nesse tempo. Vimos ao irmão Branham, vimos ao irmão William. E de um momento, e agora o que fazemos? Uns poucos ficaram com o irmão Branham. Outros se han quedado com Outros ficaram com o irmão William. Eu estou falando assim nesse contexto do que aconteceu no Monte da Transfiguração, por esse ângulo. Mas vejam, depois Deus disse, ali tem uma porta e o que está na porta, esse é o que está na porta e este é o que vão escutar, a ele ouvir.
E aí, onde se cumpre tudo o que foi falado, de que em uma grande carpa catedral estaria sendo dado o ensinamento. Sim, estaria dando a fé do rapto. O povo ia estar escutando, porque diz que tinha pregação. E poderão dizer, os do grupo do irmão Branham poderão dizer, não, eu fico com o irmão Branham porque ele disse, puseram na fita, ele disse que a sua mensagem era essa plataforma e nós não vamos sair daí. Outros disseram, eu não vou escutar outra voz, somente a voz do irmão William e eu não vou escutar mais nada. Mas tem um grupo que disse, eu me quedo com o mensagem do irmão Branham, com o mensagem do irmão William e estou escutando tudo isso por meio dessa voz. Eu fico com a mensagem do irmão Branham e do irmão William e estou escutando tudo isso através dessa voz, por meio dessa voz. Viram que simples? Ou seja, nós ficamos com as três vozes em um. E aí temos esse fundamento que nos trajo o irmão Branham. E aí temos esse fundamento que o irmão Branham nos trouxe, nesse livro grosso, essas palavras que ele falou ali, tão claras, tão contundentes, porque assim como ele precursou a vinda do Senhor, assim tem que ser. Por isso, esquadrinhe as mensagens do irmão Branham, ele nos disse, para que quando esteja se cumprindo, não passem por alto. Por supuesto, as boas novas que nos trajo. Supostamente as boas novas que nos trouxe, ele mesmo estava mostrando a forma e a maneira que Deus ia cumprir sua vinda em um homem. Porque vejam que o arcanjo Gabriel, quando está dizendo isso a Maria, ele estava não em seu corpo, em um corpo físico. Ele não estava em um corpo físico, mas ela teve essa conversa com ele. Para ela era algo muito normal. Não diz que ela estava assustada, nem nada. Ou seja, que depois, quando esse arcanjo aparece no meio do povo, para soar, tocar essa trombeta, diz, tocaste a trombeta na primeira vinda, anunciarás, tocarás em sua segunda vinda. E ele disse, precursarás, porque também vem a ser um precursor. Mas, quando esteve em nosso meio, era alguém comum. Era uma pessoa que difundia esse amor. Era uma pessoa que difundia esse amor. Um amor expressado. Era um amor expressado. Quem não ama ao irmão William? Todos amamos a esse personagem. Todos amamos a esse personagem que esteve em nosso meio. Pero vean que esse amor estava sendo manifestado por el pueblo, mas vejam que esse amor estava sendo manifestado para o povo, mesmo que o povo não percebia, nessa etapa de amor fraternal. É um amor que tinha que expressar, que o povo tinha que expressar pelo cumprimento da vinda do Senhor. Tinha que passar de amor fraternal a amor divino. Porque o único lugar que se iria encontrar é na dispensação do reino, na era da pedra angular, a era do amor divino. Requeria ter esse amor divino para esse que ia se manifestar nesse ministério, a grande vitória no amor divino. Aí ele disse a Pedro, Pedro, me amas? Lhe fez a pergunta 3 vezes, creio que foi. Sim, te amo. Mas não era o amor que Jesus queria escutar. Não era o amor que requeria ter aí. São João 21.
a terceira vez, São João 21:3. Quando comeram, Jesus disse a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, me amas mais que a estes? Respondeu: sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Ele disse: apacenta meus cordeiros. E disse pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, me amas? Pedro lhe respondeu: sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Lhe disse: pastoreia minhas ovelhas. E disse a segunda vez, terceira vez: Simão, filho de Jonas, me amas? Pedro se entristeceu por ele ter dito pela terceira vez: me amas? E ele respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: apacenta minhas ovelhas. Agora veja que o que requeria ali era expressar esse amor divino a Jesus. E nesse tempo final, o povo está em uma etapa onde expressa e expressará o amor divino ao seu enviado. E aí é onde está essa expressão que chegará a um nível tão e tão alto que será essa grande vitória que o irmão Branham disse que será obtida nesse quartinho. Agora vejam que tudo esteve fechado, escondido. E não tinha forma de amar alguém sem Deus ter expressado uma obra por eles. E o tinha no meio de seu povo. Mas chegou o momento que sai esse amor e surge esse amor dos escolhidos por esse alguém que dará a cada um dos seus escolhidos a sua transformação. Agora, a expressão do amor divino hoje é a expressão mais alta, porque é a que cobre tudo, é a que vence tudo. A maior e mais poderosa alma diz que para combater o diabo é o amor. É como que é ao contrário. Agora, nesse tempo, Deus esteve nos mostrando, tem estado nos mostrando a quem amamos e tem estado nos mostrando o lugar, a voz. Nos esteve mostrando até o seu nome. Porque ele disse, primeiro lhe havia dito: vou te dar um sinal eterno. O teu nome está sobre a montanha. E ele soletra os seus apelidos. Seu sobrenome, ele soletra seu sobrenome. Mas aí o irmão William, ele me parou e me disse: isso não é nome. E me falou do nome William. Agora recorde que sempre que o eu sou se manifesta, como ele disse ali a Moisés, Moisés disse a ele: agora eu vou lá e vou dizer que o Deus de vossos pais me enviou, e eles vão me perguntar como ele se chama. Diz a eles: eu sou me enviou a vós. Mas vejam como ali, Deus ali não colocou essa parte da pronúncia. E depois veio e pôs em Josué. E alguém pode dizer: mas eu sou Josué?
Não, aí tem algo que não enquadra, vamos dizer. Mas para uma pronúncia, para que possam entender, ia ser no comum do povo. E vimos que esse nome representa, significa Salvador. E quando o Filho de Deus veio, vimos que ele veio em nome de seu Pai, nesse eu sou. Ele sempre dizia, sou eu que falo contigo. Eu sou o que falo contigo. Ele não dizia, Jesus que fala contigo. Aí está o eu sou novamente. Agora, por que ele disse um sinal eterno? E disse, o seu nome está sobre a montanha. E sabemos aí que esse nome está manifestado aí. E aí Deus está fechando. O que depois, no quartinho de madeira, ele disse, você recorda o nome que você procurava? Ou seja, não era o nome que ele conhecia. Porque não ia conhecer seu próprio nome. Consequentemente, esse ministério que Deus estava operando no meio do seu povo ali era o eu sou manifestado nesse instrumento. E para manifestar-se nesse instrumento, se manifestar nesse instrumento, teria que ter posto o nome quando ele nasceu. Vean, depois de 9 meses é que se coloca o nome. Veja, depois de 9 meses é que coloca o nome. Regularmente nasce aos 9 meses, normalmente. Muitas vezes tem o nome antes, recebe o nome antes. Antes que esse menino ou menina nasça. Às vezes os pais têm desde muito antes até de se casar. Ou seja, diz na mensagem Shalom que o nome de Deus estava manifestado ali, estampado ali. Vejam, desde quando já, nesses dias, o arcanjo já tinha que estar, o mesmo que esteve no tempo de Jesus, tinha que estar para pôr o nome nesse menino. E disse que porás esse nome, porás por nome Jesus. Ele cuidou a que fosse colocado esse nome, porque era o nome pelo qual ele tinha que vir, porque o nome significa, ou seja, tem o significado da obra que Deus ia fazer ali na sua primeira vinda. O nome tem a ver com isso. Agora aqui tem uma parte, o irmão William nos disse, onde o irmão William nos disse, tu recuerdas, está leyendo a cita 321. Ele está lendo a cita 321 do livro de citas. Você recorda o nome que você procurava quando sonhaste com isto? Ele disse sim. Ele disse, eu te encontrarei ali essa vez, e essa vez não será um espetáculo público, irmão. Ele disse, viram? Na visão da capa tem até um nome que o irmão Branham não conhecia. E que estava buscando-lo. E que estava o procurando, o qual ele viu quando ele teve o sonho ou visão da capa, que é a terceira etapa sendo manifestada, onde chegará a uma fase dessa etapa, onde grandes maravilhas e milagres serão realizados, e porquanto aí está o anjo do Senhor, o anjo do pacto, recordem que a coluna de fogo voou para esse lugar. E estava falando a outra pessoa. De onde a coluna de fogo falava aos filhos de Israel? Desde onde? Do meio dos 2 querubins, disse. Daí me declararei a ti tudo o que eu te mandar aos filhos de Israel. Do meio dos 2 querubins. Em cima do propiciatório. Agora vejam que também vemos no templo de Salomão, vemos esses 2 querubins de madeira de oliveira revestidos com ouro, que não estavam.
E aí no meio a coluna de fogo se posa e fala ao povo. Agora, para falar ao povo desde o lugar santíssimo, quer que o povo tenha no meio deles esses dois ministérios, para que a coluna de fogo desça. Onde desceu? E onde foi vista a coluna de fogo descer? Em uma grande capa catedral. Se tivesse descido no tempo de Wesley, então Wesley teria tido ali uma capa com um quartinho. Não desceu ali. Ele foi transportado aqui. E vejam, diz, tudo é novo. Eu dizia para ele, leva o quartinho para lá, o que já está feito, ou trago ele para cá. Ele disse, não, faça um novo. Ele nem sequer entrou aí, porque era para esse ministério. Um homem tão prudente e tão cavalheiro. Em todos os aspectos. Um homem fino, vamos dizer, um homem de classe. De onde aprendemos, temos aprendido e continuamos aprendendo. Um homem de linha, um homem alinhado. E ele deixou tudo perfeitamente bem. Agora, aonde desceu? A esse lugar. Vejam, tinham outros quartinhos. Paulo, Irineu, Martinho, Colombo, Lutero, Wesley. Mas tinha um quartinho onde ele ia descer. Um novo. Tudo novo. Até o nome novo. Para um povo que ia ter um corpo novo. E ele disse, e por quanto aí está o anjo do Senhor, o anjo do pacto, recordem que a coluna de fogo voou para esse lugar e estava falando a outra pessoa. E depois o nosso irmão Branham viu todas essas maravilhas sendo realizadas ali. E o nosso irmão Branham não estava ali dentro, senão que esteve como espectador, vendo tudo o que estava acontecendo ali. E depois o anjo que falava a ele, esse homem de uns 6 pés de altura, com seu cabelo negro e sua pele cor canela, e recordem que esse é um homem dessa dimensão. Que ele disse quem foi? Quem era? Gabriel. Foi com ele a esse pequeno lugar onde alguém estava ministrando ali. Agora vejam a quem esse ministério tem ali o respaldando. Onde alguém estava ministrando ali e a coluna de fogo estava ministrando ali por meio de alguma pessoa. E realizando, fazendo todas aquelas maravilhas. E depois o anjo que acompanhava ele, esse homem de outra dimensão, entrou com ele a esse lugar e lhe disse, eu te encontrarei ali, mas não dirás nada a ninguém disto. E tudo que viu ali dentro do quartinho teve que manter em segredo. Mas vejam, ele estava procurando o nome que ele viu quando viu essa visão da capa. E quando sonhou com essa terceira etapa. Agora, vejam como não tem outro nome mais importante do que o nome eterno de Deus, que é o nome do qual Deus disse que está em seu anjo, o anjo do Senhor, o qual é manifestado logo através da manifestação do anjo do Senhor em carne humana. Foi manifestado lá 2000 anos atrás, foi colocado o nome terreno do véu de carne chamado Jesus. E para o último dia, Jesus disse que tem um nome novo, o qual será manifestado na vinda do Verbo, o anjo do pacto vindo em carne humana no último dia. Tudo foi falado, mas vejam, foi selado, ou seja, velado, e como lemos ontem, no livro das Eras,
que depois da dispensação da graça, o irmão Branham disse, estaríamos vendo cara a cara. E não ocultando, não mais ocultando isso. Isso vamos deixar quietinho, isso não podemos falar, isso eu vou tapar. Sabe por que não pode tapar agora? Porque teria que colocar algo na minha frente para tapar. Agora é uma realidade. Agora tinha que velar, mas como? Mas não tendo essa manifestação, mas como é o cumprimento do que ele prometeu, então estaria aberto aos escolhidos de Deus. Mas vocês vejam que para uns é tão real, é tão palpável, podemos nos saudar, podemos rir-nos e choramos, e se tiver que chorar, comemos do comum. Mas para outros, isso aí se acha. Não, não pode ser. Então, fica da forma que o irmão William Branham deixou, fica tapado. Pode estar na frente deles e não veem. Aí é onde vemos a predestinação, a eleição divina, que Deus abriu os nossos olhos. E não somente podemos ver a capa, mas também o que a capa significa. Porque eles estão vendo a capa, o mundo está vendo a capa, mas não podem ver o que a capa significa. Não podem ver o que significa esse povo que está se preparando aí e em todos os países que também estão escutando e conectando. Porque ele dizia, se conectem com Porto Rico, conectem com a capa. Veja o amor que ele tinha. E alguns não fazem caso a isso. Isso é um amor filho, amor ao homem. Não a palavra, não a coluna de fogo que estava nele. Nós não somos seguidores de homens, somos seguidores da coluna de fogo. Somos seguidores do Criador do céu e da terra. Mas ele necessita um instrumento para poder falar. Sempre ele o fez desde o princípio. Se tivesse escolhido uma árvore, então nós estaríamos nos reunindo debaixo de uma árvore. Deus poderia ter escolhido o sol, tomado o sol para evangelizar o mundo, irmão Branham disse. E todos pela manhã cedinho já estaríamos aí quando o sol saísse. Estou aqui. Me iluminou primeiro. E o tempo todo estaria olhando o sol e dizendo, agora estou me amadurecendo. Mas vejam, Deus faz no comum do povo, no meio do povo. Deus os amadurece, lhes dá o seu calor, dá a sua sombra. Aí está o sol e a árvore, dá a sua sombra, dá seu fruto, dá tudo em um homem. Porque Deus sempre trabalhou desta forma, mas é Ele. Não é um instrumento, é Ele que faz tudo. Por isso ele sempre me dizia, Benji, recorde sempre que a glória é de Deus. E eu disse, por que ele me repete tanto isso a mim? Com razão. Porque é uma obra dele. E a gente se coloca em suas mãos e Deus realiza a obra correspondente ao tempo que Deus enviou cada mensageiro. E cada vez mais vocês podem ver que é mais simples. Mais simples. Quem ia imaginar que depois do irmão Branham ia vir alguém como o irmão Branham, ou maior que o irmão Branham? E veja, Deus nos mandou um poderoso arcanjo. E depois vamos dizer, bom, depois desse, já não pode vir mais ninguém. Deve ser superior aos dois. E humanamente olhando, não chega aparentemente nem nos tornozelos. Mas aí é onde Deus se glorifica.
Él recibe toda la gloria. E ele recebe toda a glória. Lo cual Moisés no lo hizo allí. O que Moisés não fez ali. Tú. Te glorificaste a ti mesmo, não a mim. Pero vean, luego vamos viendo. Mas vejam depois, vamos vendo a grandeza que tem aí. Quando você diga, oye, quando você diga, olha, eu cambiei, tenho meu pelo completo. Eu agora tenho meu cabelo completo, eu não tenho rugas. Verdadeiramente o poder de Deus estava no meio do povo, no meio dos seus filhos, em nosso meio. E eu criei essa palavra. E aqui está o resultado. Que veio dessa forma. Veio dessa forma, mas aqui está o resultado. Fez aquilo para o qual essa palavra foi falada. E fez aquilo para o qual essa palavra se cumpriu. Fez aquilo para o qual eu colaborei para esse lugar. E depois estive atento, conectado, sempre conectado aí. E agora está o resultado. Valeu a pena lutar. E como ele sempre dizia, vamos dizer, graças a Deus que eu coloquei um grãozinho de areia aí, porque agora eu tenho esse corpo eterno e glorificado que ele prometeu que ele daria a seu povo que estaria escutando esse ensinamento sobre capa. Tudo o que estava sendo falado em tipos e figuras e em tudo, Deus tinha que tornar uma realidade e cumprir como algo palpável no meio do povo, para que esse povo, além de crer essa palavra que foi falada, quando estivesse se cumprindo, também a cresce na forma e na maneira que ele tinha prometido e estava cumprindo neste momento. Assim que esse ministério, vejam, não podia estar operando na dispensação da graça. É um ministério que tinha que operar no lugar santíssimo. E tinha que ser ele só. Por isso ele dizia, veja, vocês procurem os áudios 2019, vamos dizer. E tem muitos ali que nem subiram, talvez. Mas estão aí. 2020, 21, 22, início de 22. E você vê que fala, é como quando ele começou a pregar em 74. Por essa data. E ele focava no irmão Branham. Não havia mais era, não havia mais nada. Mas veja como Deus ia abrindo o entendimento dele. Não era tudo de uma vez. Igualmente como quando o irmão Branham dizia que a noiva ia passar pela tribulação. Era uma das... E falava também, e depois ele corrigiu, não, a noiva não passa pela tribulação. E também dos dons, que a evidência de ter o Espírito Santo era falar em língua e todas essas coisas. E veja, a evidência de ter o Espírito Santo é conhecer, receber e crer a mensagem da hora. Essa é a evidência que você tem o Espírito Santo. Agora vejam que não se podia ministrar naquele tempo. Esse ministério não podia estar ministrando ali enquanto esse anjo estava nos dando essas boas novas. E depois ele dizia, diz que eu sou o único que pode ministrar aí. E ele me dizia, vai e diz assim. Ok, irmão, eu disse que eu sou o único que pode ministrar aí. Já disse a eles, irmão, que eu sou o único. Agora vejam, mesmo assim eles não entendiam o que eu estava falando a eles aí. Depois, então, ele vai me mostrando mais e mais. E podem ver como Deus seguiu abrindo esse quadro.
E aconteceu como o do menino no espelho. Mas se sou eu, estávamos focando nele, mas agora ele se foi. E vejam, como sempre daí por diante, ele tem estado me mostrando, e cada vez mais e mais, veja aqui, veja aqui, veja ali, fala assim, fala assim, fala assim, porque vejam, é uma obra que não pode ministrar dois nesse lugar santíssimo, tem que ser um. Não pode entrar outra pessoa para ministrar aí, portanto, esse ministério não poderia estar operando na dispensação da graça, porque ali estava, esse arcanjo estava nos dando as boas novas, e tinha que escutar essas boas novas. Mas no meio de tudo isso, no meio do povo estava o ministério que Deus estava preparando e o encaminhando para que quando já chegasse à idade correspondente e já estivesse maduro, então ele poderia dizer, bom, agora você já pode caminhar só, pode caminhar sozinho, eu posso te deixar, já não te acompanharei mais assim, humanamente, mas sempre estarei contigo. E recordem que desde muito antes, já o irmão Branham, ao irmão Branham, o Espírito Santo lhe havia dito, vai ter um filho. Ele disse, e vai pôr por nome José. Tipo e figura da segunda vinda do Senhor. Vejam que com o tempo, bem antes, ele já tinha seu nome. Ele soube esse nome. E disse, isso eu tenho que guardar. Porque o que ele viu, quando os selos estiveram sendo abertos nesse escritório, ele ficou de pé e disse, eu não posso falar. Disse, eu vi de pé ali. Eu ouvi de pé ali, Moisés e Elias. Por isso, ele não falou mais aí do que ele tinha visto em 54, 56 por aí, que ele teve a visão. Ou seja, que quando vê aqui na abertura dos selos, ele disse, uau, isso é o que eu tinha visto. E então 9 meses depois que ele se vai, ou seja, representado, tipificado em 9 anos. Ou seja, os 9 anos representando, nos 9 anos representado, esse filho nasce. Aí estava começando como era e dispensação. Recordem que esse é um anjo da 6ª dimensão. E tudo que ele estava falando ali era espiritualmente a sua igreja, a Maria. Mas fisicamente estava se cumprindo e sendo realizado o programa divino desse 7º selo. Algo tuvo que ver em esses dias. Teve a ver algo nesses dias. Esse arcanjo teve a ver algo nesses dias, porque vejam, esteve desde o seu nascimento. E como Deus foi obrando, e como Deus foi trabalhando,
E já no 2000, nos coloca nessa sétima etapa. E aí nessa sétima etapa, aí uma engrenagem que daí do meio da igreja sai esse ministério nesse tempo de brecha que acabou em 2018 para 2019. E daí sai essa manifestação para no seu tempo determinado começar um trabalho importante no meio da igreja em uma grande capa catedral. Vean todo já como se está cumprindo e como está sendo. Então veja como está se cumprindo e como já está sendo aberto para todos nós, o que já é uma realidade. Para uns é loucura. Para uns é loucura. Para nós é poder de Deus. Assim que vamos caminhando e assim que vamos caminhando. Vamos caminhando e marchando nesse último trecho que nos resta para essa perfeição. Escutando essa voz do meio dos dois querubins, nos falando diretamente à nossa alma, ao nosso coração, nos falando a nosso quartinho de madeira ali, onde ele está se manifestando. E em torno de tudo isso que ele está nos falando, está tendo uma transformação interior. Estamos sendo rejuvenescidos de dentro para fora. De um momento a outro, já não teremos limitações. E essas limitações que temos agora, desejamos que já vá sendo tiradas, vá saindo. E vai chegar o momento que já não haverá limitações no que você faça, no que você diga, no que você creia. Porque Deus vindicará essa palavra que você fale. É Deus em seus filhos. É Deus em seus filhos. É o Criador em seus filhos. Consequentemente, o que esse filho falar é palavra de criação. E esse nome é tão bom como o do seu pai. Nada se sujeitará a lo que ustedes hagan. Nada sujeitará. Nada suportará o que vocês falem. Quando eles disseram, Pai, fizemos isso e isso em teu nome, os Espíritos se sujeitam a nós em seu nome, todas essas coisas. E ele disse a eles, não se alegrem por isso, mas alegrem porque os vossos nomes está escrito. E agora nós estamos alegres, gozosos, felizes, porque o nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. E então veremos essa manifestação gloriosa dos filhos de Deus, onde nada nos sujeitará. Lá viram trabalhar de uma forma, mas não era isso. Tinha que pôr tudo em ordem, porque primeiro é a palavra, a revelação. Primeiro é esse título de propriedade. Primeiro é se ver escrito ali. E depois que você se vê escrito ali, o próximo, bom Senhor, eu já me alegrei, eu já me regozijei de que meu nome está escrito aí. Agora se derrame em mim e opera em mim tudo que eu tenho que fazer. E aí está a plena manifestação dos filhos de Deus. Agora em parte conhecemos, mas conheceremos cara a cara como somos conhecidos. Nós já estamos nos conhecendo. Nesses corpos, porque lá, vejam, como éramos, o que acontece é que não nos recordamos.
Mas quando tivermos esse novo corpo, vamos dizer, mas tu estava sempre comigo, se tu estava sempre comigo, e você também. Olha, tanta coisa que você fizesse na terra, hein? Você me castigaste muito, mas ficou do meu lado e seguimos para diante. É porque essas são as coisas do dia a dia. Tantas coisas, tantas dores de cabeça que me deste. Mas tu estava comigo desde o princípio, desde a eternidade. Lá você foi tremendinho. Mas tudo isso é no comum e é para moldear nosso caráter e perdoamos uns aos outros se falhamos e faltamos e seguimos em frente. E sempre unidos. E os casais também sempre unidos. Tanto o homem, a mulher e a mulher ao homem. E falamos da mulher em várias ocasiões de como deve se conduzir. Mas recordem que o homem tem também uma responsabilidade muito grande. Não pode ser machista. E porque é o homem da casa, pode pisar sobre ela, colocar ela como um tapete e subir em cima e limpar os pés. Não, isso não é assim. Tem que tratá-la como um vaso frágil. Com delicadeza, como Cristo trata a nós, como sua noiva, com delicadeza, com ternura, com amor. Assim tratem a sua esposa, não seja áspero com ela. Recordem que você prestará conta por sua esposa. E Deus vê todas as coisas. E não lhe contará a você essa forma de tratá-la. E que não seja contado a você essa forma de tratá-la. Sabemos todas essas coisas porque isso sabemos todas essas coisas porque isso está aí na palavra. E Deus nos está ajudando. Deus está nos ajudando. Veja uma extensão de misericórdia tão grande que Deus nos deu. Que até mesmo coisas que foram condenadas duramente condenadas porque eram coisas que está mal e que pela misericórdia de Deus durante a dispensação da graça estavam cobertas sob o sangue. E naquele tempo ele nos dizia, isso é assim, 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 e se estão assim, fiquem assim, não façam mais. Vamos dizer, e eu digo a vocês, todo aquele que tenha algo, que na palavra de Deus está na permissiva vontade de Deus, Deus viu o seu coração. Deus tem visto o seu coração e através desses ministérios, os quais você está crendo, porque aí é onde vai encontrar misericórdia. Vocês estão bem diante de Deus e sigam daqui para frente, perseverando. Não se desanimem por nada que hayan hecho, alguma decisão que hayan Não desanime por nada que tenham feito uma decisão que tenham tomado. Estão bem diante de Deus e sigam em frente. Sigam escutando e se preparando para a sua transformação. Recordem que Ele está falando aí dentro desse quartinho. Ele e você só. Ele e você sozinho. Ele sabe, Ele sabe. Não pense que Ele está alheio. Ele discerne os pensamentos e as intenções do seu coração. E Ele sabe que aí você está clamando por Ele. Assim que nunca se desanime na vida. Siga adiante. Que se hoje você está em pé aqui, diante do Filho do Homem, você é um escolhido predestinado para transformação. Assim que escutando a voz da coluna de fogo no meio dos querubins, é o que estamos fazendo hoje, desde esse lugar santíssimo do templo espiritual, lá na 7ª dimensão, o que na Igreja do Senhor é o lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, que é a era da pedra angular. E hoje, se tudo isso vamos colocando assim em algo visível hoje, em uma grande capa catedral no meio da sua igreja.
Assim que continuemos escutando essa voz do meio dos dois querubins de madeira de oliveira. Esse é o tema. Anotem-o. Que Deus os abençoe e os guarde. E obrigado por esses momentinhos nos quais podemos falar assim, quando podemos. Quando não se possa, não pode. Quando podemos falar assim, estaremos conversando sempre que se possa. Hoje pensei que não, porque eu levantei com um pouquinho a voz. Eu disse, está assim, mas agora vamos falar. Porque eu quero dizer e quero falar algo e a voz não pode ser um estorvo. Por cima disso vai sarar. E agora está clara. Ou melhor, se não começasse a falar, não estaria clara. Eu tinha que estar tossindo um pouquinho, vocês viram que me raspava um pouquinho aí, enroscava um pouquinho aí, mas agora eu me sinto bem. Bom, que Deus os abençoe e os guarde. Muito obrigado por esses tempinhos. Também todos os irmãos que estão nos diferentes países, que Deus os abençoe grandemente. E hoje nos fale, como sempre, diretamente ao nosso coração, à nossa alma. Que Deus os abençoe. Amém.